Vamos começar a partir dela? Não, a apresenta 28. Então vamos começar a partir da 29. Então vamos. Quando puder, Jefferson me falar. Já? A gente já tá funcionando? E eu falando da porteira? Ah. Então, vamos lá. Vamos começar da questão 28, que foi... Da 29, porque a gente corrigiu até 28, né? Tem aluno que não veio na outra, né? Vocês não vieram na outra aula, né? Mas pegaram o material e já fizeram. Você também não veio na outra aula, né? Então, vamos lá. 29. Tobias foi preso em flagrante pela prática de furto. O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela vítima do crime, Abelardo. O inquérito policial foi iniciado com base nesse auto. Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item. As provas colhidas no inquérito policial podem servir como fundamento único para a sentença penal condenatória, pois aquele, como procedimento administrativo inquisitório, é regido pelo princípio do contraditório. Certo ou errado? É isso aí, gostei de ver. Por que tá errado? Tô calma. O processo inquisitório não é regido pelo contraditório. Isso, esse é um erro. E qual o outro? Fundamento único? Pode ser fundamento único e não é. É fundamento único. Também não é. Tem outro erro. Tem mais, gente? Tem mais. Pode entrar. Ah, não abre por dentro. Pode entrar. Pode entrar, ótimo. Oi, Edilissa, que é moça. Tudo bem? Tudo bom? Fala. Qual é o erro? Olha aqui, gente. O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela vítima do crime. Vítima do crime lavra autos em flagrante? Não, já está errado aí. O erro já começa aí. Auto de prisão em flagrante não é lavrado pela vítima do crime. Se ele dissesse que a vítima do crime é o delegado de polícia, se ele dissesse que a vítima do crime é o juiz, aí poderia ser lavrado pela vítima. Por quê? Porque o legislador vai dizer pra gente que quando o delegado de polícia ou o juiz de direito é vítima de um crime, se o crime acontece contra eles ou na presença deles, quando eles estão no exercício da função, a eles incumbirá a lavratura do auto de prisão em flagrante. Agora, a questão disse isso? Não. Então já começou aí. A vítima do crime lavrou o auto. Desde quando isso pode acontecer? Desde nunca. Então já está um erro grosseiro aí. Continua. O inquérito policial foi instaurado com base nesse laudo, nesse auto em flagrante. Podia ter sido instaurado? Não. Para começar, a vítima não podia lavrar o auto. Então, o inquérito jamais poderia ter sido instaurado com base no auto. Não é isso? Você é parente do Nilson? Ele é? Não. Gente, é cópia do Nilson. Nós vamos tirar foto no intervalo, vou mandar para ele. Você mandou seu filho para cá. Gente, cópia. Olhei agora assim, gente, Nilson mais novo, Nilson com 20 anos a menos. Vê se não é Nilson ali, gente. Sorriso, até a reguinha, cabelinho cortado na reguinha. Gente do céu, adorei isso. Nilson fase nova. Vamos lá, fase novinho. Olha só. Então, olhei, quando ele levantou o rosto, gente, é o filho do Nilson. Irmão do Nilson, qualquer coisa do Nilson, mas que é? Então, olha, delegado não podia ter instaurado o inquérito com base nesse auto de prisão em flagrante. Até porque esse auto não podia ter sido lavrado. Aí ele continua. As provas no inquérito policial podem servir como fundamento único para a sentença penal condenatória? Nunca, nunca. O artigo 155 do CPP vai dizer pra gente que o juiz não pode julgar com base única e exclusivamente nos elementos informativos do inquérito, salvo quando se tratar de prova irrepetível, de prova cautelar ou antecipada e desde que submetida ao contraditório judicial. Não é o caso aí. Pois aquele procedimento administrativo inquisitório é regido pelo princípio contraditório. Olha, ou é inquisitório ou é contraditório. Então é tanto erro numa questão só que você não podia nem ficar na dúvida. Porque tá tudo errado aí. Desde o momento em que o auto em flagrante foi lavrado. Então, a questão 29...
está errada. Primeiro erro. Primeiro erro, porque qualquer pessoa do povo pode capturar em flagrante, mas lavrar auto só delegado. Então, 304 vai dizer que é o delegado, por isso que preside a lavratura do flagrante, né? O segundo erro, o inquérito não podia ter sido instaurado com base nesse flagrante, porque esse flagrante já foi feito ilegalmente. O terceiro erro, o juiz não pode condenar com base nos elementos exclusivamente previstos no inquérito. E o quarto e último erro é que o inquérito é regido pela característica da inquisitoriedade, não há obrigatoriedade de observância do contraditório. Então, aí já está bem claro, ó. Vítima não pode lavrar auto de prisão em flagrante. Qual é a única hipótese que a vítima pode lavrar auto em flagrante? Salvo quando for o juiz ou o MP, ou o delegado de polícia MP, não. Salvo quando for o juiz ou o delegado de polícia por crime praticado contra eles ou na presença deles, desde que estejam no exercício da função. A vítima, ela pode capturar em flagrante, lavrar auto, não. Dúvidas? Nenhuma? Tudo certo? O auto de prisão foi lavrado pela vítima, mesmo enunciado, finalzinho que é diferente. O habeas corpus é o remédio adequado para Tobias se insurgir contra a prisão em flagrante, sendo certo que para impetrá-lo é desnecessária a assistência de um advogado. Certo ou errado? Certo. Agora tá certo, porque se essa prisão é ilegal, o que significa? Significa dizer que cabe habeas corpus. Então tá certo e ele não precisa de advogado. Por quê? O legislador vai dizer que para impetrar habeas corpus não precisa ter capacidade probatória. O próprio paciente pode ingressar com habeas corpus. Artigo 654 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. E como a prisão é ilegal aí, ele vai pedir o relaxamento dessa prisão em flagrante, porque não podia ter sido lavrado pelo próprio ofendido. Tá claro? Dúvidas? Tudo ok? 31. Com relação aos meios de prova e os procedimentos inerentes à sua colheita, no âmbito da investigação criminal, julgue o próximo item. A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado, e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa situação de flagrante, nas modalidades próprio, impróprio ou ficto, certo ou errado? Certo. Certo. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 11 e 61 da Constituição, combinado com 301 do CPP, o que o artigo 5º, inciso 11 vai dizer? Que a casa é asilo inviolável, somente nela podendo penetrar em caso de flagrante delito, consentimento do morador, prestação de socorro, desastre ou por ordem judicial durante o dia. Então, se ele está em flagrante, não importa qual é a espécie de flagrante. Por quê? Porque aqui a questão está dizendo que o flagrante está acontecendo dentro da casa. Se está acontecendo dentro da casa, pode ingressar
independentemente de ordem judicial. Por quê? Porque estando em flagrante delito está acobertado pelo artigo 5º, inciso 11. Não há necessidade de ordem judicial. Mas, Jô, eu sempre aprendi que a gente só pode entrar em flagrante na casa de alguém quando for flagrante próprio. A doutrina vai dizer isso, que o crime tem que estar... Só que a questão diz para você que o flagrante está acontecendo dentro da casa. Quem inventou essa história de que eu só posso ingressar na casa de alguém numa situação de flagrante próprio foi a doutrina. A Constituição, ela não faz nem essa diferença. Ela diz, a casa é inviolável, podendo nela penetrar em caso de flagrante. Ela disse seu próprio, impróprio, ficto, presumido, disse nada. Então, qualquer que seja o flagrante, se está acontecendo dentro da casa, autoriza o ingresso naquela casa, tá certo? Então, Josiane, eu estou perseguindo a pessoa, ela entrou na casa, eu vou poder entrar? Aí é que a doutrina vai criticar. Por que a doutrina vai criticar? Porque ela vai dizer que quando a pessoa assaltou um banco, aí fugiu, aí você foi atrás dela, ela entrou numa casa, agora dentro da casa existe flagrante delito, a doutrina vai dizer não. Então não pode entrar, porque o crime aconteceu lá no banco. Então essa perseguição fez com que o crime não estivesse acontecendo ali dentro da casa. O crime aconteceu lá no banco. Então não há que se falar em quê? É em flagrante. A doutrina vai dizer isso. Eu, Josiane, discordo completamente da doutrina. Mas discordo completamente mesmo. E sabe por quê? Porque o artigo 302 do CPP, ele vai dizer, considera-se em flagrante delito a pessoa que é encontrada cometendo a infração, está praticando, quando acabou de cometê-la, ou quando é encontrada após uma perseguição ininterrupta. A lei não disse para mim que eu tenho que encontrar você na rua para te prender. Ela disse, é encontrado onde? Onde eu encontrar. Se eu encontrei você na casa, se eu encontrei você na rua, se eu encontrei você no barzinho, se eu encontrei você na boate, se eu encontrei você no hotel, se eu encontrei você no restaurante, não faz diferença. A lei disse, foi perseguido? Foi. Então, enquanto ele está naquela perseguição e é encontrado após ela, ele está numa situação de flagrante delito. Mas a doutrina vai dizer, olha, se eu estou perseguindo e ele entrou na casa, aí já não é mais flagrante delito. E aí a doutrina vai separar. Ela vai dizer o seguinte, se ele entrou na casa... Larissa está sendo perseguida e entrou na casa da Alice. A Alice não consentiu que a Larissa entrasse. Então, a polícia pode entrar atrás da Larissa? Pode, porque agora, para essa corrente doutrinária, além do flagrante dele estar sendo perseguido, tem agora um novo flagrante que é violação de domicílio. Então, poderia entrar porque está justificado um flagrante que está acontecendo dentro daquela casa. Agora... Larissa entrou na casa que é dela. Eu, Josiane, diria, pode entrar, porque você não pode se valer de um direito fundamental para assegurar práticas ilícitas. A minha casa é inviolável? É, mas eu estou sendo perseguida, eu não posso utilizá-la para que eu me esconda de atuação da autoridade policial que está me perseguindo. Eu não posso me valer de um direito fundamental para práticas ilícitas. É a mesma historinha que você tem agora do direito da livre manifestação de pensamento. Eu tenho liberdade de manifestar meu pensamento? Tenho. Agora eu tenho que saber que, a depender do que eu manifesto, eu vou ter que ter consequências em relação a ele. A liberdade de expressão é uma vírgula. Você tem liberdade de expressão, desde que a sua liberdade na expressão que você for utilizar não atinja nem viola o direito de outrem. Porque eu violei o direito de outrem, meu direito acabou ali. Vou poder responder? Vou. Então a mesma coisa, a minha casa é inviolável? É. Mas para garantir que eu fuga de atuação da polícia? Não. Aí foi na casa da Alice e a Alice permitiu que ela entrasse, sabendo inclusive que ela estava fugindo. Eu, Josiane, aí não é doutrina, eu diria, pode prender as duas. Ela, por favorecimento pessoal, e a outra em razão da perseguição. Porque quando eu oculto na minha casa alguém que está fugindo de atuação da polícia, eu não estou praticando favorecimento pessoal? Estou praticando favorecimento pessoal, estou em flagrante de favorecimento pessoal. Agora, Alice e Larissa são um casal. Se são um casal, estamos numa relação de cônjuge, união estável, e aí, se é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, a lei vai trazer a escusa absolutória. Aí sim, a polícia não podia entrar. Por quê? Porque como eu não estou respondendo pelo favorecimento pessoal, porque para mim não incide esse crime, então não pode entrar porque não há flagrante, tem que conseguir mandado. Entendeu? É só raciocinar a situação.
concreta. E aí, quando você começa a raciocinar as hipóteses que podem acontecer, você consegue encaixar onde que a doutrina quer colocar isso. Mas, de qualquer forma, nessa questão, quando ela caiu na prova, eu lembro como se fosse hoje, era um disse que disse, por quê? Porque as pessoas queriam que essa questão fosse anulada, porque, eu aprendi que é só no flagrante próprio, mas aqui ele não está dizendo nada disso, aqui ele está dizendo claramente, olha, a entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado, e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa, situação de flagrante. Está dentro da casa. Então, é bem banca CESP mesmo, porque ela segue essa corrente de que você só pode entrar no flagrante próprio, é que ela quis dizer, o flagrante está ocorrendo dentro da casa, tá? Então, tá certa. Eu lembro como se fosse hoje eu corrigindo essa questão no dia da prova, ainda tinha Leandro Macedo, curso do LM concurso, ó, ainda tinha isso. A gente mostra que a gente é velha lembrando dessas coisas, né? Oi. Ficto presumido ou assimilado, mesma coisa, sinônimo. Ficto presumido e assimilado. São 3 sinônimos. Ficto, presumido e assimilado. 32. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que supostamente tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item. Durante o procedimento de lavratura do flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário responsável pela prisão e condução do preso deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. Certo ou errado? Errado por quê? Porque o condutor é o primeiro a ser ouvido. Errado. Artigo 304 do CPP. Só para a gente não perder o costume, ó, delegado de polícia preside a lavratura do auto de prisão em flagrante. O escrivão, que na polícia civil é chamado de oficial de cartório, mas o código continua chamando de escrivão, é quem vai lavrar, é quem vai subscrever. Então, o delegado de polícia preside, o escrivão subscreve. Se não tiver escrivão na hora da lavratura do auto de prisão em flagrante, o delegado pode nomear qualquer pessoa para funcionar como escrivão ad hoc, né? Que aí basta assinar um termo de compromisso de bem e fielmente cumprir o encargo e vai funcionar como escrivão. Quem pode funcionar como escrivão ad hoc? Qualquer pessoa nomeada pelo delegado. Aí o escrivão vai lavrar o auto, vai subscrever, e na hora de lavrar esse auto em flagrante, a primeira coisa que o delegado vai fazer é o quê? Ouvir o condutor. Vai ouvir o condutor e vai liberá-lo mediante recibo de entrega do preso. É o que diz o artigo 304 caput do CPP. Vai ouvir o condutor e liberá-lo mediante recibo de entrega. Depois que ouvir o condutor, vai ouvir o ofendido, se possível. Depois vai ouvir as testemunhas. Para lavrar o auto, a gente precisa de no mínimo quantas testemunhas? 2. A falta dessas 2 testemunhas não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Não impede. A regra é, para lavrar o auto, a gente vai ouvir 2 testemunhas. 2 testemunhas o quê? Do fato. 2 testemunhas de viso. Testemunhas que viram, que presenciaram o crime ocorrer. Se eu não tiver 2 testemunhas, a falta delas não obsta a lavratura do flagrante.
E aí, o que vai acontecer? O delegado nomeia 2 testemunhas de apresentação do preso. Na falta das 2 testemunhas do fato, o delegado nomeia 2 testemunhas de apresentação do preso. Depois que ele ouve as testemunhas, aí por último ele vai ouvir o preso. O preso vai falar e assinar o termo de depoimento se quiser, porque ele não tem obrigação de falar sobre os fatos e nem de assinar o termo. Ele vai falar sobre os fatos se quiser. E aí eu coloco claramente aqui falar sobre os fatos, por quê? Porque quanto à identificação, ele é obrigado a identificar-se sob pena de ser identificado criminalmente. E se negar, cabe a sua prisão preventiva. Ele vai falar se quiser e vai assinar se quiser. Jô, ele não assinou. Se ele não assinar, se ele se negar, o delegado nomeia 2 testemunhas. 2 testemunhas de quê? De leitura do auto de prisão em flagrante, que está lá no artigo 304, parágrafo 3º. 2 pessoas que vão presenciar a leitura e vão assinar no lugar dele, já que ele não assinou. Depois que o delegado ouviu o preso, vai requisitar as diligências necessárias, requisitar informações, perícias, juntada de documentos, o que for necessário para concluir a apuração desses fatos. E depois disso, o delegado, por isso então, vai decidir se é o caso de conceder liberdade provisória com fiança. Ele vai conceder liberdade provisória com fiança sempre que o crime tiver uma pena máxima de até 4 anos. Ou vai decidir se é o caso de mandar o preso para o cárcere. Vai mandar para o cárcere quando? Quando o crime foi inafiançável. Quando que o crime é inafiançável? Naquelas hipóteses do artigo 323 do CPP. Racismo, terrorismo, tráfico, tortura, hediondos e os crimes praticados por grupos armados contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional. Se o crime é inafiançável, ele vai para o cárcere. Se o crime for afiançável, com pena superior a 4 anos, também vai para o cárcere. Por quê? Porque se a pena for superior a 4 anos, somente o juiz pode conceder liberdade provisória. Aí é só o juiz, nos termos do artigo 322, parágrafo único, que vai conceder a liberdade. Se ele mandou para o cárcere, quais as providências ele vai adotar? Providências a serem adotadas quando envia o preso ao cárcere. Ele vai escrever aqui embaixo, pode, Jeff? Então, se as providências, a providência que ele vai adotar, ele vai comunicar imediatamente ao juiz, ao MP, ao familiar ou outra pessoa indicada pelo preso. Ele comunica isso imediatamente ao juiz, familiar ou outra pessoa indicada pelo preso. E no prazo de até 24 horas, ele vai entregar nota de culpa ao preso. Ele vai enviar cópia
do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública se o preso não tiver advogado. E ele vai encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz. Tá claro? Isso aqui é o 306 caput. Então, 32 ficou errada, porque a primeira pessoa a ser ouvida vai ser o condutor, tá? 33. O caso concreto é o mesmo. Considerando a situação hipotética, julgo o seguinte item. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura hipótese de flagrante ficto ou presumido, certo ou errado? O caso concreto é o mesmo da 32, do homicídio. Certo, porque o veículo foi abordado por policiais federais em um ponto de bloqueio montado que acreditava estar na rota de fuga. Então eles não foram perseguidos. Dada a voz de prisão, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse, supostamente utilizada no homicídio. Então foi encontrado logo depois com objetos que fizeram presumir ser ele o autor da infração. Então flagrante ficto ou presumido. Artigo 302, inciso 4 do CPP. Flagrante ficto, presumido ou assimilado. Trinta e quatro. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina, sem autorização de porte de arma de fogo. José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o seguinte item. Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José. Certo ou errado? Errado por quê? Porque não é discricionário. Estando em situação de flagrante, eles estão obrigados. O artigo 301 do CPP vai dizer: qualquer do povo poderá. Aqui é flagrante facultativo. Ele tem a faculdade, ele tem a discricionalidade de agir ou não. Qualquer do povo poderá, mas ele diz: autoridade policial e seus agentes deverão. Então, quando ele diz deverão, a gente está falando de flagrante obrigatório. Compulsório. Não tem nada de discricionário. Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Agora, a autoridade policial e seus agentes deverão. Questão 35. É o mesmo caso concreto de adquirir arma. Caso as declarações de José sejam divergentes de declarações de testemunhas da receptação praticada, poderá ser realizada a cariação, que é uma medida cabível exclusivamente na fase da investigação. Certo ou errado? Exclusivamente na fase da investigação? Claro que não. Erradíssima. A acariação, ela pode ser feita no inquérito, nos termos do artigo 6º, inciso 6, e no processo, nos termos dos artigos 229 e 230. A cariação, ela cabe quando houver divergência
relevante nos depoimentos. Não é qualquer divergência, só em divergência relevante. E aí ela cabe quando? Ela cabe entre ofendidos... no inquérito... No inquérito, ela cabe entre ofendidos, indiciados e testemunhas. No processo, ela cabe entre ofendidos, acusados, essa é a diferença, e testemunhas. No inquérito, quem faz é o delegado de polícia, na ação penal, quem faz é o juiz. Então, a diferença da cariação no inquérito e no processo está em relação à pessoa que preside, porque quem preside no inquérito é o delegado e no processo é o juiz, e está em relação ao indiciado, porque na fase do inquérito ele é investigado e na fase do processo ele já é réu, é acusado. Tá claro? Quem vai tirar foto, tira para eu apagar para a gente fazer as outras. Foi? Tá copiando, Nilson? Como que é teu nome? Vinícius. Vinícius é a cara de Nilson. Até o cabelinho na régua, gente. Tô impressionada. É a tua cara, filho. Você olha no espelho e pensa você daqui a 20 anos. É ele. Não é? Muito sorriso, jeito. Ele levantou o rosto assim, gente, Nilson. Você tem o quê? 20 anos? Pela gargalhada dela. Você quê? A gargalhada dela. Tá com quantos anos? 36. 36? Garoto, preto é bom demais, né? A gente não fica velho, gente. É muito bom ser preto nessa vida. Vou te falar, não envelhece. Não dá pra ser filho de Nilson, não. Porque Nilson tá o quê? 40 e pouco, né? Mas Nilson tá acabadinho, hein? Porque olha aí. Dava pra ser irmão mais novo. A Marizinha, é verdade. Porque eu pensei que ele tivesse uns 25, 26, tá? Porque a carinha dele é muito esticada. Olha isso, cara do filho de Nilson. Tô impactada com a semelhança. Impactada, muito igual. Cadê Nilson? Bota Nilson pra assistir essa aula pra te ver. Posso apagar? Pode. Quem tá copiando? Nilson deve estar com seus 40 e pouquinho, né? Então não dá pra ser seu pai, não. Mas que olha, parece que você é então irmão caçula, parece. Eu pensei nos 20 e pouco, eu falei, é filho do Nilson. Aí a pessoa quer nascer loura, filho. Tem que gastar 30 potes de creme a partir dos 15 anos de idade. 30 potes de creme a partir dos 15 anos de idade. Olha aqui, com 36 com cara de 25. Vamos lá. 36. Mesma coisa, depois de adquirir o revólver 38. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Certo ou errado? O inquérito é procedimento de natureza administrativa e a finalidade é obter informação a respeito do indício de autoria e da prova da materialidade. Nunca foi tão fácil responder uma questão, né? Certo. Artigo 4º do CPP. Combinado com 144, parágrafo 4º da Constituição. 37.
Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas, a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante, conduziram a autoridade policial local e levaram o colega ferido ao hospital da região. Nessa situação hipotética, para que a perícia verifique a natureza e eficiência da arma utilizada pelo traficante, esta deverá ser apresentada por meio de mandado expedido por autoridade judiciária. A autoridade policial não poderá atuar de ofício para tal finalidade. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Porque ele é de ofício. Porque a autoridade vai atuar de ofício. Ela vai ao local do crime, encontra objetos que guardam relação com o fato, ela vai providenciar para que não haja alteração no estado de conservação das coisas, vai aguardar a chegada dos peritos criminais, vai determinar a perícia e quando liberados objetos periciados, aí a autoridade policial fará a apreensão desses instrumentos. É o que diz o artigo 6º, inciso 2 do CPP. Então, quando ele diz aí que ao tomar conhecimento, cuja ação penal pública condicionada, a autoridade policial terá de instaurar um inquérito de ofício, o qual terá como... Não, tô na anterior, né? Não tô na 37? Sim. Então é isso, já tô lendo a 38. Quando ele diz, após a troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante e conduziram a autoridade, nessa situação, para que a perícia verifique a natureza e eficiência da arma, esta deverá ser apreendida. Vai ser apreendida por meio de mandado expedido pela autoridade judiciária, não porque a gente está em local de crime. Se ele foge com essa arma, não é encontrado, e aí a autoridade está investigando para saber quem é, aí descobre que pode ser que esteja na casa de Joãozinho, aí a autoridade precisar de um mandado para ir até a casa de Joãozinho, mas nesse caso aqui não, ele pode agir de ofício. Errada. Artigo 6º, inciso 2 do CPP. 38 é o mesmo caso concreto. Na tentativa de entrar em território brasileiro com drogas ilícitas, a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra agente policial federal. Aí vai lá, nessa situação, ao tomar conhecimento do homicídio, cuja ação penal é pública incondicionada, a autoridade policial terá de instaurar um inquérito de ofício, o qual terá como peça inaugural uma portaria que conterá o objeto de investigação, as circunstâncias conhecidas e as diligências iniciais que serão cumpridas. Certo ou errado? Certo. Artigo 38 é o artigo 5º, inciso 1 do CPP. O delegado de polícia, quando ele toma conhecimento da notícia do crime, ele vai verificar se esse crime é de ação penal pública incondicionada, se é de ação penal pública condicionada ou se é de ação penal de iniciativa privada. Por que ele vai verificar qual é a ação? Porque para ele saber qual é a forma que ele vai ter para instaurar o inquérito, ele tem que saber de qual ação a gente está tratando. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, ele pode instaurar de ofício, pode instaurar mediante requisição do juiz ou do MP, pode instaurar mediante requerimento do ofendido, pode instaurar mediante VPI e através do auto de prisão em flagrante. Quando o crime é de ação pública incondicionada, ele pode instaurar de ofício, baixando uma portaria. Artigo 5º, inciso 1 do CPP. Quando o crime é de ação pública incondicionada e o delegado toma conhecimento do crime através de suas próprias atribuições, que é o que a gente chama de notícia e crime de cognição imediata, aí ele obrigatoriamente tem que baixar uma portaria para poder dizer para a gente como que ele tomou conhecimento daquele crime. Aí ele, então, vai instaurar um inquérito baixando uma portaria. Agora, quando há requisição do MP, requisição do juiz, requerimento do ofendido, quando há uma verificação de procedência das informações, que é a VPI, quando há o auto de prisão em flagrante, a instauração do inquérito,
ela não necessariamente dependerá de uma portaria. Por que não necessariamente ela dependerá de uma portaria? Porque a peça inaugural do inquérito, ela pode ser a própria requisição judicial ministerial, ela pode ser o próprio requerimento do ofendido, ela pode ser a própria VPI ou o próprio auto em flagrante. Todavia, em qualquer uma dessas hipóteses, o delegado pode baixar uma portaria para dizer: chegou ao meu conhecimento a prática desse crime através do flagrante, através da requisição. Então é por isso que ele está dizendo que é portaria. Essa daí foi uma outra questão que, quando caiu nessa prova, muita gente questionou, querendo anular, dizendo que se era situação de flagrante, ele não precisava baixar a portaria. Ele podia ter instaurado pelo auto de prisão em flagrante, já que o auto de prisão em flagrante é uma das formas de instaurar um inquérito quando o crime é de ação penal pública e incondicionada. Porém, o fato dele poder instaurar através do auto não o impede da possibilidade de baixar uma portaria. Porque o que é a portaria? A portaria nada mais é que uma peça inicial, onde o delegado descreve como ele tomou conhecimento do fato e por que ele mandou instaurar o inquérito. Então ele pode fazer isso em qualquer uma dessas modalidades, tá? Outra coisa aqui, a gente fala em requisição do juiz. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 2 do CPP prevê a requisição do juiz como uma forma de instauração de inquérito. Todavia, no capítulo do juiz de garantias, está lá descrito claramente o artigo 3º-A do CPP, que juiz não pode requisitar a instauração de inquérito. Por quê? Porque a requisição de inquérito, instauração de inquérito feita pelo juiz, viola o que a gente chama de sistema acusatório. Porém, é necessário que a gente entenda o seguinte: o capítulo do juiz de garantias ainda não está em vigor. Então, a princípio, em que pese toda a doutrina pensa que o juiz não deve instaurar inquérito porque isso fere o sistema acusatório, em que pese a doutrina dizer isso, a gente vai ter que dizer o quê? Calma aí. Por quê? Porque se eu for fazer uma prova objetiva e cair lá segundo o CPP, pode o juiz requisitar? Pode. Segundo o CPP, pode. Toda uma prova discursiva, vou aí falar à vontade sobre o fato dessa requisição ferir o sistema acusatório. Mas numa prova objetiva, ele pode, tá? Agora, se o crime é de ação penal pública condicionada, aí o delegado só pode instaurar mediante representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. E se a ação for privada, só mediante requerimento do ofendido. Jô, tem requerimento do ofendido quando o crime é de ação penal pública incondicionada. E tem requerimento do ofendido quando o crime é de ação penal de iniciativa privada, certo? Qual é a diferença? Aqui, na ação pública incondicionada, o requerimento do ofendido, ele é uma mera notícia do crime. Sabe o que quer dizer isso? Que se o crime for de ação pública incondicionada e o ofendido requerer, o delegado age. Mas e se o ofendido não requerer? O delegado age da mesma forma. Da mesma forma. Independentemente do ofendido requerer ou não. Quando a ação é penal de iniciativa privada, o delegado só age se o ofendido requerer. Então, aqui não é a mera notícia crime, é uma condição para o delegado instaurar inquérito. Ou o ofendido requer e o delegado pode instaurar, ou o ofendido não requer e o delegado não pode fazer nada. Tá claro? Então, aqui o requerimento é uma mera notícia.
Se o ofendido requerer, o delegado age. Se o ofendido não requerer, o delegado age também. Age como? Age inclusive de ofício, basta ele tomar conhecimento do fato. Basta numa portaria. Agora aqui não. Aqui se ele tomar conhecimento do fato e a vítima não requerer, o delegado não faz nada. Não pode fazer nada, tá? Então aí que tá a diferença. Questão 39. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que esta preste o compromisso legal anteriormente. Certo ou errado? Certo. Resposta bem aqui. Ah, estava. Era o escrivão ad hoc. Então, se não tem ninguém ali para atuar como escrivão, ou se o escrivão está impossibilitado, o delegado nomeia qualquer pessoa para funcionar como escrivão ad hoc. Então, na 39 está correta, artigo 305 do CPP, é exatamente o que a gente chama de escrivão ad hoc. Ad hoc significa só para aquele ato. Quarenta. Mesma coisa, João integra a ação criminosa, né? A partir da situação, julgue o item. A busca no depósito onde estão armazenados os cigarros contrabandeados será precedida da expedição de um mandado de busca e apreensão, que deverá incluir vários itens, sendo imprescindíveis apenas a indicação precisa do local e a assinatura da autoridade que expediu esse documento. Certo ou errado? Qual é o erro? Olha só. Deverá incluir vários itens. Até aí, ok. A partir do sendo imprescindíveis apenas, faz a questão ficar errada. Por quê? A indicação precisa do local já está errado. É a indicação do local sempre que é possível. Porque nem sempre o local é preciso. Por exemplo, se for numa comunidade, eu não tenho como precisar. Então, é sempre que é possível. Aí, a assinatura da autoridade tem que ter. Mas também tem que ter o motivo e os fins da diligência. Abram o artigo 243 do CPPI. Quem achar pode ler. 243. Mandato de busca deverá, inciso primeiro, indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Então, é o mais precisamente o que, gente? Possível. Porque eu posso não ter precisamente onde é a casa. É o mais precisamente possível. Porque esse local, ele pode ser um local onde não tenha como eu precisar determinar. Então, é indicar o mais precisamente possível o local em que será feita a diligência. O nome do morador. O nome do proprietário. O nome da pessoa que ocupa aquele local. Por quê? Pode ser que o morador não seja o proprietário. Seja um locatário, por exemplo. Então, por isso que ele fala o nome do morador ou do proprietário. Por quê? O proprietário pode ser quem mora, mas pode não ser o proprietário. Continua, filho. Se o segundo, mencionar o motivo e os fins das diligências. Então, necessariamente tem que ter o quê? Motivo e finalidade. Qual é a finalidade dessa diligência? Qual é o motivo pelo que ele está sendo feito? O motivo e os fins. 3. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que eu fizer expedir. Então, o artigo 243 traz os 3 incisos que determinam. Então, ele vai dizer, ó,
deverá incluir vários itens, sendo imprescindíveis apenas a indicação precisa do local. Não é indicar preciso, é indicar o mais precisamente possível. O outro erro, faltou motivo e finalidade, nome do morador proprietário e substituto pelo escrivão. Só veio aí assinado pela autoridade e indicar precisamente o local. Tem que ter esses itens todos. Dúvidas? 41. Em fiscalização de rotina, policiais militares constataram que Rebeca conduzia em seu veículo 2 papagaios capturados em floresta próxima, sem licença ou autorização da autoridade competente. Rebeca e os animais foram conduzidos à delegacia de polícia mais próxima. Nessa situação, o delegado deverá apreender os animais e, caso Rebeca se comprometa a comparecer em dia e horário marcados perante o juízo criminal, o especial criminal, ele deverá lavrar termo circunstanciado da ocorrência e conceder liberdade provisória sem fiança. Certo ou errado? Certo, porque esse crime é o crime lá do artigo 29 da Lei de Crime Ambiental e é crime de menor potencial ofensivo. Se é crime de menor potencial ofensivo, o delegado vai lavrar termo circunstanciado de ocorrência nos termos do artigo 61 e 69 da Lei 9.099 de 95. Então, quando a infração penal for de menor potencial ofensivo, o que é infração de menor potencial ofensivo? Crime com pena máxima de até 2 anos. E contravenção penal, qualquer que seja a pena. É o que eu artigo 61. Se a infração penal é de menor potencial ofensivo, o delegado de polícia vai fazer o quê? Lavrar termo circunstanciado de ocorrência. Ele lavra o termo circunstanciado de ocorrência e encaminha esse termo circunstanciado de ocorrência imediatamente. Ele encaminha imediatamente o termo circunstanciado de ocorrência e os envolvidos ao juizado especial criminal. Se não for possível, encaminhar imediatamente isso ao juizado, aí o delegado de polícia providencia um termo de compromisso de comparecimento ao juizado especial criminal. Ele providencia um termo de compromisso de comparecimento. Aí o que o autor do fato faz? Assume o termo de compromisso de comparecimento ao GCRIM. Termo de compromisso de comparecimento ao GCRIM no dia e na hora designados. Aí ele assume, aí o delegado, diante disso, não lavra auto de prisão em flagrante, não arbitra a fiança, já que ele se comprometeu a comparecer no juizado, e concede liberdade provisória sem fiança. É o que diz o artigo 69 da lei. É exatamente o que está aí na questão. Dúvidas? Nenhuma? Entendemos tudo? Ele descumpriu nesse tempo de compromisso? Se ele descumpriu o termo de compromisso de comparecer em juízo, o juiz vai mandar intimá-lo. Aí, se intimou de novo, ele não apareceu, o juiz conduz o processo sem a presença dele. Conduz a revelia. 42. Acerca da prisão da liberdade provisória da fiança, julgue o próximo item. A inafiançabilidade, nos casos de crimes hediondos, não impede a concessão judicial de liberdade provisória, impedindo apenas a concessão da fiança como instrumento de obtenção dessa liberdade. Certo ou errado? Certo. Perfeito. 42. Certo. Por que certo? Porque para se determinar a prisão preventiva, é necessário que seus pressupostos estejam
presente. Então, a liberdade provisória é a regra. A prisão é a exceção. Só se impede a liberdade provisória quando presente os requisitos da prisão preventiva. Quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Se não tiverem presente os requisitos da preventiva, a pessoa fica em liberdade. Por quê? Porque a gravidade em abstrato do delito não é requisito para a prisão. Então, o crime pode ser hediondo? Gravíssimo? Pode. Mas o fato dele ser hediondo, ser gravíssimo, determina que ele fique preso preventivo? Não. O que determina se ele vai ficar preso preventivo são os requisitos da preventiva, previsto lá no 312 e 313 do CPP. Então, mesmo sendo hediondo, admite-se a liberdade provisória, sem fiança, porque os crimes hediondos são inafiançáveis, mas, para que haja essa liberdade provisória, é necessário que não estejam presentes os requisitos da preventiva. Não está presente o requisito da preventiva, pode conceder a liberdade, tá? E no caso de crime hediondo, sempre sem fiança. 43. A polícia foi informada da possível ocorrência de crime em determinado local, por determinação da autoridade policial. Agentes se dirigiram ao local e aguardaram o desenrolar da ação criminosa, a qual ensejou a prisão em flagrante dos autores do crime quando praticavam um roubo, que não chegou a ser consumado. Foi apurado ainda que se tratava de conduta oriunda de grupo organizado para a prática de crimes contra o patrimônio. Nessa situação, o flagrante foi lícito e configurou hipótese legal de ação controlada, certo ou errado? A polícia foi informada da possível ocorrência de crime em determinado local. A polícia foi informada, olha, amanhã vai ter um assalto naquele banco ali, tá? Por determinação da autoridade policial, os policiais foram até o local e aguardaram o desenrolar da ação criminosa. Esperaram o assalto acontecer, o qual ensejou a prisão em flagrante dos autores do crime de roubo, o que não chegou a ser consumado, porque como eles estavam lá, quando anunciaram o roubo, a policial prendeu. Foi apurado ainda que se tratava de uma conduta oriunda de um grupo organizado para a prática de crime contra o patrimônio. Nessa situação, o flagrante foi lícito? Foi lícito. Mas foi hipótese de ação controlada? Não. Foi flagrante esperado. O flagrante aí é esperado. Isso aí foi flagrante esperado. E não ação controlada. A ação controlada, ela tem previsão no artigo 8º da Lei 12.850 de 2013. Também tem lá no artigo 53, inciso 2, da Lei 11.343 de 2006. Olha só, a ação controlada, ela existe quando há uma organização criminosa, aqui há, tá? Mas é necessário que essa organização criminosa esteja sendo investigada pela polícia. Aí o artigo 3º da Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, vai dizer, são meios extraordinários de investigação. A ação controlada. Então, quando a polícia sabe da existência de uma organização criminosa e quer desmantelar essa organização criminosa, o que ela faz? Ela pode, entre os meios extraordinários de investigação, fazer a ação controlada. Ela pode fazer isso. Mas nesse caso, a polícia já estava investigando essa organização? Não. Ela obteve o informe de que ocorreria um assalto
Ela foi até o local, aguardou para ver se o assalto ia acontecer, o assalto realmente se iniciou e ela impediu que ele se consumasse. Depois que impediu que ele se consumasse, que prendeu os bandidos, chegou à conclusão que eles faziam parte de um grupo organizado para a prática de crime contra o patrimônio. Eles faziam parte de uma organização criminosa? Faziam. Mas o delegado sabia até prendê-los? Não. Então essa organização criminosa estava sendo investigada? Não. Então não se fala em ação controlada. A ação controlada é o flagrante retardado quando a polícia sabe da prática da infração e retarda a atuação de prender. Não foi isso que aconteceu. Ela não retardou em nada. Ela obteve informação de que o fato aconteceria, foi para o local e na hora que o fato se iniciou, ela foi lá e prendeu todo mundo, não esperou o momento oportuno para nada. Aquilo é flagrante esperado. Detalhe, ação controlada na lei de organização criminosa depende de prévia comunicação ao juiz. A ação controlada na lei de tráfico depende de prévia autorização judicial. Então, aqui, ó, prévia comunicação, aqui, prévia autorização. Na lei de drogas, só se faz ação controlada com prévia autorização do juiz. Na lei de organização criminosa, faz-se a ação controlada com a prévia comunicação. Você comunica ao juiz que está fazendo isso, que está investigando, que vai fazer a prévia, a ação controlada. Aqui não. Aqui só pode fazer se o juiz autorizar, tá? E o artigo 1º, parágrafo 6º da Lei 9.613, a Lei 9.613 é a lei de lavagem de dinheiro. A lei de lavagem de capitais, ela também prevê a ação controlada. Aí segue a mesma ritualística da lei de organização criminosa. Flagrante retardado é a mesma coisa que ação controlada. A ação controlada, na lei, ela tem o nome de ação controlada. Mas, na doutrina, essa ação controlada é chamada de flagrante retardado, prorrogado, postergado, diferido. Então, a ação controlada nada mais é que o flagrante que eu posso prender agora, mas retardo para prender no momento mais oportuno, mais adequado. Então, a gente chama de flagrante retardado, prorrogado, postergado ou diferido. Eu deixo para prender depois. É diferente do esperado. O esperado eu não espero nada, eu não prorrogo nada. O esperado eu espero o fato acontecer. O fato aconteceu, eu já prendo. No prorrogado, não. O fato está acontecendo, eu estou vendo, eu espero para prender. Eu retardo a prisão. Por exemplo, está chegando uma organização criminosa aqui trazendo um armamento para entregar pro Rodrigo. Aí, eu estou vendo o Rodrigo pegar o armamento que o Vinícius está entregando para ele. Mas quem é o chefe dessa parada toda? Ah, o chefe dessa parada toda é o Renan. Então, eu não vou prender o Rodrigo e o Vinícius agora. Eu vou esperar eles fazerem toda a ação, irem ao encontro do chefe, aí eu vou atrás, aí lá eu prendo todo mundo. O que eu fiz? Eu esperei? Não, eu retardei. Eu retardei a ação de prender uma organização que eu já estava investigando. Eu não lembro, mas a infiltração também... De infiltração em qualquer situação depende de ordem judicial. Sempre. Até porque você vai se infiltrar na organização criminosa. Então, independentemente de qual é a infração que está sendo praticada, tem que ter ordem judicial. Eu pensei que se vê na mesma linha. Não, sempre ordem judicial. Porque vai estar o policial infiltrado, então você vai arriscar a vida dele. Então, só com ordem do juiz. Posso apagar?
44. Acerca da prisão em flagrante julgue. Um cidadão foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção ativa. A autoridade policial, no prazo legal do inquérito, remeteu os autos ao competente juízo, quando foi decretada a prisão preventiva do indiciado. Nessa situação, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da fiança, razão porque ela poderá ser concedida como contracautela da prisão anteriormente decretada. Certo ou errado? Certo ou errado? Fala um de cada vez, fica todo mundo querendo mostrar que sabe e atrapalha, tumultua a aula. Tá certo ou errado? Não é? Todo mundo querendo falar junto, mostrando que fez, que sabe, já trazendo inclusive o fundamento, não é isso? É o artigo e tudo. Então, essa turma assim, a turma que fez exercício, que está 3 meses com material. Qual é a resposta? Fala, filho. Pulei essa daí. Ah, pulou nada. É porque deixou em branco. Deixei em branco. É. Qual a resposta, Renan? Fala, Natália. Fala, Alice. Fala, Larissa. Duvido. Não fez também não, deixou em branco. Olha só, vou ler de novo, tá? Vou ler de novo, para quem não fez. Um cidadão foi preso em flagrante pelo crime de corrupção ativa. A pena é de 2 a 12 anos. A autoridade policial, no prazo legal do inquérito, remeteu os autos ao juiz competente. O juiz, então, decretou a prisão preventiva do indiciado. Nessa situação, ele foi preso em flagrante por corrupção ativa, cuja pena é de reclusão de 2 a 12 anos, foi convertida a prisão em flagrante e preventiva. Nessa situação, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da fiança. Razão porque a fiança poderá ser concedida como contracautela, ou seja, contra a prisão, contra a cautela da prisão anteriormente decretada. Certo ou errado? O prazo é maior do que 2 anos na pena. A pena máxima. A pena é maior do que 2 anos. O juiz poderia decretar. Preventiva. Tem decretação de fiança de delegado, tem decretação de fiança judicial. Preventiva. A pena máxima maior que 4 anos. Então, É. que a pena máxima é 12. A pena máxima. É de 2 a 12. Maior que 4. É maior. Bom, olha só, corrupção ativa ou passiva é um crime punido com reclusão de 2 a 12. Então, a pena máxima é maior que 4, o delegado em nenhuma hipótese poderia conceder liberdade de confiança. Até aí, ok. Então, o delegado prendeu o agente por crime de corrupção passiva. Pena de 2 a 12. Corrupção ativa. Pena de 2 a 12. Poderia ele, delegado, lavrar o auto e conceder liberdade provisória de confiança? Não. Porque a pena máxima é superior ao quê? Foi para a audiência de custódia. Foi para o juízo competente. O juiz competente na audiência de custódia poderia fazer o quê? Relaxar, se entender que a prisão é ilegal. Conceder a liberdade provisória com fiança, se entender que a prisão foi legal, mas não estão presentes os requisitos da preventiva. E ele ainda poderia decretar a prisão preventiva. O que o juiz fez? Decretou a preventiva. Converteu a prisão em flagrante em preventiva. Uma vez que se concede a prisão, que se converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, eu agora, inclusive como advogado do réu,
jamais posso ingressar na justiça para pedir liberdade provisória com fiança. Porque se foi decretada a preventiva, é porque o juiz concluiu que a prisão em flagrante foi legal e que estavam presentes os requisitos da preventiva. Então, agora, a única forma desse preso ser solto é o juiz revogando a prisão preventiva e não concedendo liberdade provisória com fiança. Ainda mais falando em liberdade provisória contra a cautela. Lembre-se de uma coisa: se há requisito para prisão preventiva, esse requisito impede a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança. Qual é o único motivo que impede liberdade provisória? É a presença dos requisitos para preventiva. Então, se o flagrante foi convertido em preventiva, significa que o juiz entendeu que os requisitos da preventiva estavam presentes. Uma vez o flagrante convertido em preventiva, eu não posso mais falar em liberdade provisória. O que eu posso falar agora é em revogação da preventiva, se os motivos pelos quais ela tivesse sido decretada não estiverem mais presentes. Eu não posso falar aqui, ó, tô preso preventivo, agora juiz concede a fiança contra essa cautela. Que cautela? Contra essa prisão preventiva? Não existe fiança de prisão preventiva. A liberdade provisória com fiança ou sem fiança, ela só vai ser concedida com esse instituto quando eu estiver preso em flagrante. Da prisão em flagrante, cabe a liberdade provisória. Com ou sem fiança, a depender do crime. Agora, da preventiva, não cabe liberdade provisória, da preventiva cabe revogação da preventiva. Nunca se pede liberdade provisória de um preso preventivo. Nunca se pede revogação de flagrante. Porque revoga-se a ordem que decretou alguma coisa. No flagrante não teve ordem judicial decretando nada. E concede-se liberdade quando alguém está preso em flagrante. Quando você está preso preventivo, eu não posso dar liberdade provisória como contra cautela. Por que não? Porque contra cautela significa contra cautelar. Que cautelar? A prisão. Que prisão? A prisão em flagrante. Preventiva nunca. A preventiva, dela não cabe liberdade provisória, dela cabe a revogação. Apesar dela ser cautelar, ela não pode. Não pode, porque a preventiva, ela só pode ser decretada quando os motivos dela estiverem presentes. Olha, você tem que entender o seguinte: prisão preventiva é um instituto completamente antagônico à liberdade provisória. Liberdade provisória é um instituto. E prisão preventiva, outro. É um instituto em que um impede o outro. Se estão presentes os requisitos da preventiva, impossível a liberdade provisória. Para ser possível a liberdade provisória, só quando os requisitos da preventiva não estão presentes. Então, se eu concedi liberdade provisória, é porque o motivo da preventiva não estava presente. Se eu decretei a preventiva, é porque os requisitos da liberdade provisória não estavam presentes. Então, eu não posso, da prisão preventiva, conceder liberdade provisória, porque se em algum momento a preventiva foi decretada, é porque os requisitos dela estavam presentes e a partir de agora não se fala mais em liberdade provisória, fala-se em revogação, porque agora houve uma ordem judicial decretando essa prisão. Entenderam? Então a questão ela está erradíssima, porque jamais poderia ter sido concedida liberdade provisória como contra cautela de prisão preventiva. Isso não existe. Erradíssima. Até porque, você vai ter que entender o seguinte, para ser contra cautela é porque eu tenho uma medida o quê? Cautelar. E aí, a medida cautelar, ela pode ser a própria prisão, que é a preventiva, porque a flagrante não é medida cautelar. A prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar.
Por que ela é pré-cautelar? Porque a medida cautelar é uma medida que depende de ordem de quem? Do juiz. E a prisão em flagrante depende de ordem do juiz? Não. Ela é uma medida pré-cautelar. A medida cautelar, a prisão, é a prisão preventiva, a prisão temporária. E nós temos as medidas cautelares diversas da prisão. E entre as medidas cautelares diversas da prisão, a gente vai ter, inclusive, a fiança, que está lá no inciso 8º do artigo 319 do CPP. Lá você vai ter a fiança como exemplo de medida cautelar pessoal diversa da prisão. Então, você não pode ter a fiança como sendo a medida cautelar aplicada para concessão de liberdade provisória no caso de preventiva. A preventiva, quando foi decretada, ela deve ser revogada se presente os motivos para a sua revogação. É a preventiva que é de 90 dias, né? A cada 90 dias, o juiz vai ter que verificar se é necessidade de fazer a manutenção ou não. Então, errada a 44. Dúvida, gente? Nenhuma? Tudo certo? Tamo junto? Questão chatinha? Você achou chatinha? É. Mas entendemos? Sim. 45. Inquérito policial e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Relatado o inquérito sobre a tese de atipicidade penal do fato é atípico, o MP requeriu o arquivamento dos autos do inquérito que foi determinado pelo juiz competente em acolhimento à tese do MP. Nessa situação, o arquivamento dos autos nos termos do requerimento do MP impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Certo ou errado? Aqui não foi jogada coisa material. Se fosse por coisa jogada material, não. Já desfez as folhas todas, gente do céu. Esqueceu, filho? Não, eu sempre confundo que é o arquivamento material e formal. Formal é por não ter... Olha aí, preste atenção. Qual foi o motivo do arquivamento? Bom, se o fato é atípico, ainda que surja uma nova lei dizendo que ele é típico, você vai poder ser acusado por esse fato? Então o arquivamento faz coisa julgada o quê? Definitiva, material. Então a questão está certa, não pode ser desarquivado. Olha só. Quando o MP requerer o arquivamento, ele tem que dizer o motivo. Sempre ele tem que motivar. Por quê? Toda manifestação do MP tem que ser fundamentada. Toda. É o que diz o artigo 129, inciso 8º da Constituição. Então, ele tem que fundamentar a sua requisição, o seu requerimento. Aí, ele pode requerer o arquivamento fundamentando em quê? Falta de base para denunciar. O que significa falta de provas, falta de justa causa, que nada mais é do que a falta de indício de autoria e prova da materialidade. Se o MP requerer arquivamento porque faltou base para oferecer denúncia, que base que faltou? Faltou indício de autoria, faltou prova da materialidade, faltou evidências do crime, está faltando circunstâncias. Então ele pede o quê? O arquivamento. Aí, isso vai para o juiz. O juiz pode concordar com o arquivamento e homologar essa decisão, dando despacho arquivando. Arquivou o inquérito.
O juiz pode discordar do arquivamento. E aí, se ele discordar, porque entende que tem alguma evidência, alguma coisa assim, o que que ele faz? Ele encaminha isso para o Procurador-Geral de Justiça. Aí o Procurador-Geral de Justiça vai dizer se concorda ou se discorda. Se o procurador concordar, volta para o juiz arquivar. Se o procurador discordar, ele mesmo oferece denúncia ou designa outro MP para denunciar. Bom, qual foi o motivo do arquivamento? Faltou prova. Então, se o motivo do arquivamento foi faltou prova, a prova que falta hoje pode surgir amanhã? Pode. Então, homologou o arquivamento por falta de prova. A prova que faltou hoje pode surgir amanhã. Aí o artigo 18 do CPP diz: arquivado o inquérito por falta de base para denúncia, por falta de prova, pode o delegado de polícia proceder a novas pesquisas, se tomar conhecimento de novas provas. Então, pode surgir novas provas aqui? E se surgir novas provas, pode haver o desarquivamento? Então, essa decisão que mandou arquivar foi definitiva? Não, porque se fosse definitiva, não podia desarquivar. Então, essa decisão que mandou arquivar, ela não fez coisa julgada material. Essa decisão só fez coisa julgada formal. Também chamada de endoprocessual, que também é sinônimo de não faz coisa julgada. Por quê? Porque não vai ser definitivo. Então, pode, com base nessas novas provas, o MP oferecer denúncia? Pode. Por quê? Porque isso está lá na súmula 524 do STF. 524 ou 523? Confirma aí para mim. Eu sei que uma fala de nulidade, outra fala de desarquivamento. Sempre confundo as duas. Do STF. É 524? 524 do STF. Agora, juiz, o MP requereu arquivamento. Por qual motivo? Porque o fato é atípico. Ele requereu arquivamento porque está diante de uma causa extintiva de punibilidade, ou porque por esse fato a pessoa já foi julgada e ninguém pode ser julgada mais de uma vez pelo mesmo fato. Imagina que agora se abra aqui no Brasil uma investigação para apurar o estupro que Robinho fez lá na Itália. Quando chegar no MP, o MP vai pedir o quê? Arquiva isso aí. Por esse fato ele já foi julgado, ninguém pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo fato. Até pode, mas só pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo fato em que hipótese? Vamos ver o conhecimento de penal. Como é que fala? Nós temos a extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Incondicionada, artigo 7º, inciso 1 e parágrafo 1º. Condicionada, artigo 7º, inciso 2 e parágrafo 2º. Hipercondicionada, artigo 7º, parágrafo 3º. Quando que eu tenho extraterritorialidade incondicionada? Quando o crime mesmo praticado em território estrangeiro for contra a vida ou a liberdade do presidente da República, for contra a fé pública ou patrimônio da União, dos estados, do município, do DF, dessas empresas públicas, autarquias, quando o crime for contra a administração pública por quem está a seu serviço, quando o crime for de genocídio contra a vítima brasileira. Se o crime for um desses quatro,
O parágrafo 1º do artigo 7º vai dizer: nas hipóteses das alíneas do inciso 1, a pessoa será processada novamente no Brasil, ainda que já tenha sido absolvida, condenada em território estrangeiro. Eu não quero saber o que aconteceu com ela lá. Se ela lá foi condenada ou foi absolvida, não me interessa, ela vai ser processada aqui. É a única hipótese que o Brasil admite o bis in idem. Porque nós temos no direito penal o princípio da vedação do bis in idem. Essa vedação só vai ser mitigada, só vai ser relativizada e só vai ser possível bis in idem na extraterritorialidade incondicionada, em que a pessoa vai poder ser julgada fora do país e vai poder ser julgada aqui novamente pelo mesmo fato, tá? É a única hipótese. Essa única hipótese, quando eu digo extraterritorialidade incondicionada, inclui aquela do artigo 2º da Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura, que é quando a tortura ocorre em território estrangeiro contra a vítima brasileira. Tá lá no artigo 2º da Lei de tortura. Então, são as únicas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. A pessoa já foi julgada por aquele fato, vai poder vir aqui ser julgado? Não. Agora, só poderia ser se fosse nessa hipótese. Então, no caso do Robinho, ele poderia ser julgado aqui de novo? Não, nunca, jamais. Por quê? Ele praticou crime em território estrangeiro? Hoje a gente pode dizer que sim, porque ele tem sentença condenatória transitada e julgado. Então, você não pode dizer que ele é um suspeito, ele já é condenado. Então, ele praticou crime em território estrangeiro? Praticou. Mas o crime foi contra a vida ou a liberdade do presidente da República? Não. Foi contra a fé pública ou patrimônio da União, Estado, município e etc? Não. Foi contra a administração pública estando ele a serviço? Não. Foi de genocídio? Não. Foi de estupro. Então não está ali. Agora, o estupro é um crime previsto no território estrangeiro e também no Brasil? Sim. Tem uma dupla tipicidade? Tem. Foi um brasileiro que praticou esse crime em território estrangeiro? Foi. Se ele, brasileiro, tivesse praticado esse crime em território estrangeiro, o crime é lá e o crime é aqui, e ele tivesse ingressado no Brasil, antes de lá ser absolvido ou cumprido pena, ele poderia ser processado aqui. Era o que o Daniel tinha que fazer agora, né? O Daniel que tá com esse problema? Pois é. Era o que ele tinha que fazer agora, vir pra cá. Se ele conseguisse vir pra cá, ele ia ser processado aqui, porque o Brasil não extradita brasileiro nato. Ele não iria. Ele seria processado aqui, porque ele não foi absolvido e ainda não cumpriu pena lá. Então, aí... O Brasil, não, ele até pode, mas eles não vão dar. Já aprendeu lá. Exatamente. Porque, na verdade, o Brasil pede extradição quando a pessoa pratica crime aqui. A gente tem extradição ativa e passiva, aí vai ser direito constitucional, mas ele poderia pedir a passiva, sim, de vir para ser processado aqui, como na época que nós tivemos um brasileiro que foi lá para Indonésia e praticou o tráfico lá. Então, não dá, mas assim, mas todos, quando se trata de crime assim, não vai mandar para cá. Só se ele fugir. Ou ele conseguiu uma liberdade provisória. Justamente para tentar evitar. Dele vir pra... Porque senão, como não prenderam o Robinho conseguiu entrar aqui antes. E agora o Brasil manda Robinho para lá? Não manda. Não manda. Não manda. Na internet falando sobre o STJ estava avaliando. Não, olha só, não está avaliando. O que acontece? Ele foi condenado em território estrangeiro? Sim. Foi. Aí entra a situação. Ele brasileiro, praticou crime em território estrangeiro, que também é crime aqui. Esse crime está entre os crimes que o Brasil admite a extradição. Esse crime está entre os crimes que o Brasil se obrigou a proteger por tratado ou convenção internacional. Então, se ele não tivesse sido absolvido ou cumprido pena em território estrangeiro, e se ele não tivesse lá sido condenado ou perdoado segundo a sentença, a decisão mais favorável, extinta a sua punibilidade, ele podia ser processado aqui. Só que ele é uma pessoa que hoje é condenado com trânsito julgado lá. Então ele pode novamente ser processado aqui? Não, porque não está nas hipóteses que o Brasil admite o bis in idem. Então, processado aqui não pode. O que se quer hoje? Se quer que hoje ele venha para o Brasil para cumprir, já que ele está aqui, quer que a sentença penal condenou ele lá seja executada no Brasil. Pode. Pelo artigo 9º do Código Penal, não pode. Pelo artigo 9, não, porque o artigo 9º do Código Penal, você pode abrir e ler, vai dizer que a sentença estrangeira produzirá efeito no Brasil depois de homologada pelo STJ, porque o STJ, segundo o artigo 105, que homologa, mas quando se tratar de sentença para indenização de reparação de dano e para execução de medida de segurança, é ou não é o que está aí?
Ainda diz o seguinte, a medida de segurança para ser cumprida aqui e a indenização precisa inclusive ter requerimento do interessado para isso acontecer. E no caso da medida de segurança, você tem requisição do ministro da Justiça. Ele não fala para cumprir pena de sentença condenatória. Então, o seu artigo 9º do Código Penal não autoriza que essa sentença seja executada aqui. Pelo Código Penal brasileiro, ele não seria executado aqui. O grande problema é, ele cometeu esse crime e a sentença veio agora quando já existe a nova lei de imigração. E a nossa lei de imigração hoje admite que a sentença penal contra brasileiro em território estrangeiro seja executada no Brasil. Aí aplica-se o regimento interno do STJ, que vai dizer que quando hoje um brasileiro é condenado em território estrangeiro, esse país que o condenou, se o brasileiro estiver aqui, pode, através do Ministério da Justiça, requerer que essa sentença seja executada aqui, já que o Brasil não vai extraditar o brasileiro nato. Aí o Ministério da Justiça leva isso para o STJ, para que o STJ faça apenas o processo de homologação. Então, Robinho foi intimado para comparecer e para responder não a um novo processo penal, e sim o processo de homologação para a execução da sentença estrangeira. Agora, se os ministros do STJ vão executar essa sentença aqui ou não, cenas do próximo capítulo. Porque pelo Código Penal, o artigo 9º não traz essa hipótese. Vai ter que executar pela lei de imigração, que é o que eles estão pedindo. Mas assim, a lei de imigração não autoriza quando é causa de restrição de liberdade, né? No caso seria o dele, né? Pois é, mas aí não autoriza que mande para lá. Mas executar a pena aqui, as restritivas poderiam aplicar aqui. Entendeu? Mas vai ser muito de interpretação, tá? Vai ser muita interpretação, porque nós não tivemos esse caso ainda e é dar uma forçadinha mesmo para levar para outra lei, porque pelo código ele não seria. Então hoje agora nós temos que levar em consideração que o Brasil tem tratados internacionais com eles, né? Então, na verdade, até para poder garantir que quando um brasileiro estiver lá, você vai conseguir pedir, eles vão mandar para cá, é muito provável que o Brasil, aí pelo pacto da boa vizinhança, acabe executando aqui, entendeu? E que eu vou ser sincera, tinha que ter uma lei para isso mesmo, porque eu acho uma grande pilantra. Vai apoiar? Vai brigar numa hora dessa? Não vai. Olha só, 46. Gente, entendemos? Olha só, aí pediu arquivamento, porque o fato é atípico, porque a causa de legitimidade, porque já houve coisa julgada. Aí eu pergunto, se o fato é atípico e vem uma lei nova, a pessoa vai poder ser processada por um fato que antes não era crime e agora é? Não. Se foi declarada extinta a punibilidade, veio uma lei nova dizendo que não extingue mais, a pessoa vai poder ser processada por esse caso? Não. Se fez coisa julgada e ainda que agora sobreveia uma nova lei e altere lá o artigo 7º, parágrafo 1º, admitindo as hipóteses que pode ser julgado mais de uma vez, vai poder se retroagir? Não. Por quê? Porque lei penal só retroage se for para beneficiar. Só para isso. Aí eu te pergunto, nesse caso, quando pede arquivamento, vai poder modificar? Não. Vai fazer o quê? Coisa julgada material. A coisa julgada material significa que ela fez coisa julgada o quê? Definitiva. Significa que agora não vai mais o quê? Alterar, não vai mais modificar. Então faz coisa julgada material, que é a mesma coisa que faz coisa julgada formal e material, porque faz as duas coisas. Para fazer material tem que fazer dentro e fora do processo. Faz coisa julgada endo e extra processual. Entendemos? Faz coisa julgada endo e extra processual. Aí nesse caso não se altera. Como foi a questão? Fato atípico. Se o fato é atípico, faz coisa julgada definitiva. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma? Muito fácil? Então, essa daqui tá corrigida, a resposta é certa. Intervalinho.